Tomemos a harpa e vamos louvar o nome do Senhor, entoando o hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não tem. A graça é infinita em Jesus, ó bênção inaudita em Jesus. Minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em não tenho mal e a morte em Jesus. Estou firmado e forte em Jesus. Meu barco rumo ao norte em Jesus. Eu sempre digo. Estou firmado e forte em Jesus. Meu barco rumo ao norte. O hino 384. Sinto que vivo no Senhor que veio me salvar. Sinto que vivo no Senhor que veio me salvar, e sua lei por seu amor desejo sempre guardar. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor em liberdade já. Jesus me cobre de
favor, repouso sempre me dá. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus, pela fé, em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor, na rocha eterna, que me sustenta com vigor nas tempestades do mar. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus, pela fé, em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor e sempre viverei o seu poder consolador. Em Deus permanecerei. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus, pela fé, em mim produz perfeição. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus, pela fé, em mim produz perfeição. Hino 364. Oh, que paz eu sinto no Senhor Jesus. 364. Oh, que paz eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz e está em mim na prova e na dor. Minha paz é o Oh, que Pai recebo pela cruz, paz eterna no Senhor, e viver sempre em Jesus e vencer o seu amor. Oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Oh, que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação. É a paz que goza todo fiel.
de Jesus. Oh, que paz recebo pela cruz, paz eterna, oh Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer o seu amor, oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Oh, que paz celeste me dá o Senhor, paz eterna que me enche de amor. Essa é Cristo, a vitória de Israel, que posso, quem for fiel. Oh, que paz recebo pela cruz, paz eterna, oh Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer o seu amor, oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Oh, amados, caminhemos com Jesus, só pensando nele e na sua cruz. Ele é a paz que alegra o coração, pois nos dá o seu perdão. Oh, que paz recebo pela cruz, paz eterna, oh Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer o seu amor, oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Que paz recebo pela cruz, paz eterna, oh Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer o seu amor, oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Queridos irmãos, há sempre um momento em cada culto que nós chamamos momento especial. É o momento de nos comunicarmos com Deus através da oração. Eu sempre estou assegurando aqui
aos irmãos, à igreja, que oração tem resposta. Poucas orações, poucas bênçãos. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Muitas orações, muitas bênçãos. Falar em oração é se comunicar com o céu. E aquilo que nós julgamos impossível, aos olhos de muitos sem solução, alguém diz: a porta está fechada, mas nós temos a chave que abre qualquer porta. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós vamos nos colocarmos aos pés do Senhor e pedir a Ele: resolve, Senhor, os meus problemas. Me acode neste momento difícil. Resolva esta demanda por mim. Quebre este laço. Torne sem efeito toda a maldade impetrada contra a minha vida. Eu sou teu servo. E as irmãs vão também dizer: somos a tua serva. E o céu vai nos dar a resposta de paz. Bem sei eu, diz o Senhor, os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Orar ainda é a solução. Eu confesso aos irmãos que por muitos anos eu sofri na minha casa com uma das minhas filhas. Ela acordava gritando por socorro, os pulmões cheios de ar. Alguém me disse: pastor, isso é um remédio muito fácil para curar a sua filha. Esses gafanhotos grandes, o senhor pega, tora a cabeça dele e assa, e faz a farinha, e sem ela saber o senhor bota na comida dela, e ela vai ficar boa. Era os gafanhotos aparecendo e eu torrando. Não tinha solução. Mas em um dia normal e comum como este, o Senhor me disse: põe as tuas mãos sobre as costas dela. Eu disse: minha filha, vem cá, fica aqui. E coloquei as minhas mãos e disse: Senhor Jesus, as tuas mãos estão na frente das minhas mãos. O teu poder não se limita. Não há problema, não há doença que tu não possa curar. E eu disse para aquela enfermidade: enfermidade, escuta a minha voz. Eu te mando sair do corpo da minha filha agora, para nunca mais voltar. Eu disse: pronto, minha filha, você está curada. Tome sorvete, chupe picolé, tome banho de chuva. E até hoje, as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas elas estão estendidas, e vai fazer milagres nesta noite. Nós precisamos crer que Deus vai fazer maravilha. Tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Vamos entoar o hino 494. Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, mansão de paz tão divina,
jaspe tem muro em redor, onde é a luz, o meu Senhor. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Um rio tem igual cristal, cuja água faz ser imortal. As árvores lá, muito belas são, e pra curar, ó céu, Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Vem mais, o sol raiou, passar. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os seus seus. Ali verei o meu Senhor, contemplarei seu resto, cantarei o seu louvor em gratidão e com fé. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém do meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Mansão de luz, Jerusalém do meu Jesus, cidade que pra nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Por gentileza, amados irmãos, fiquemos em pé.
Vamos proceder à leitura da Palavra de Deus no livro de Esther, página 515 do Antigo Testamento, livro de Esther, logo depois do livro de Neemias. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memucã, Bizata, Arbona, Bigtã, Agitá, Zetá e a Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios
que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados eram Carsena, Setar, Adimate, Tarsis, Meres, Macena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia, da Média, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz de desprezo e indignação. Que esta Escritura aplique-se em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, te damos graças pela leitura da Tua Palavra, que é viva, que é divina, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Te pedimos, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que venhamos compreender o mistério da Tua vontade e da Tua soberania. Confirma em nós a Tua Palavra e nos faz cada dia compreender a Tua soberana vontade. Pai de amor e de eterna bondade, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para a carta que o apóstolo São Paulo escreveu na epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, e os versículos 5 ao de número 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra
e debaixo da terra. E todos dizem: é do conhecimento de todos nós que sempre estamos manuseando a Bíblia, que Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Nos dias que estamos vivenciando, ou vivendo, ou atravessando, ou palmilhando, existe um sentimento que está dominando o mundo, o sentimento de igualdade. E este sentimento tem prejudicado a vida de muita gente. Eu pergunto à igreja: Jesus é Deus? Eu não ouvi 80% da igreja. Jesus é Deus? O Espírito Santo é Deus? E Deus é Deus? Mas os irmãos nunca viram nas páginas sagradas da Bíblia conflito entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nunca viram. Quando Jacó fez uma caminhada, a noite chegou, ele não podia prosseguir a sua viagem. Ele tomou uma pedra daquela região e fez dela travesseiro. Deitou, dormiu e sonhou. Que às vezes a pessoa deita, mas não concilia o sono e não sonha. E fica de um lado para outro, mas ele deitou, dormiu e sonhou. E viu uma escada que estava posta da terra ao céu. E viu anjos subindo e descendo pela mesma escada, e nenhum pisava na mão do outro. Isto fala de harmonia, de equilíbrio. E o grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo, ele escreveu dizendo aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando a forma de servo. Servo é servo, servo é servo. Não se admite servo cheio de razão, não se admite servo que não se dobra, não se admite servo que não se quebranta. Servo é servo. E no dia que os irmãos encontrarem uma Bíblia que tiver escrito nela servo grande, tragam para mim, que eu não tenho uma Bíblia ainda que tem servo grande. Servo é servo. Quem é servo aqui nesta noite? Quem é serva aqui nesta noite? Não existe serva grande nem servo grande. O Senhor Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
É por essa razão que ao nome de Jesus há de se dobrar todo o joelho, dos que estão no céu e dos que estão na terra. Hão de se dobrar. Por mais iminente que seja, tem que se dobrar. Por mais galardoado que seja, tem que se dobrar. Por mais importante que seja, tem que se dobrar. Todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e toda a língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Nesta vida transitória, nesta vida pobre, nesta vida efêmera, se observa alguém dizer: eu sou superior a você. Mas eu quero chamar-lhes a atenção para o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, e versículo de número 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte nas suas forças, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que eu faço juízo e justiça na terra. Ele é grande, Ele é soberano, Ele manda e por ninguém Ele é mandado, Ele determina e fica determinado. A sabedoria do sábio acaba-se. A força do forte se esgota. Que às vezes alguém olha para uma pessoa bem franzino, assim como eu, não pode com nada. Mas a sua força, ela vai se esgotar. Ela vai se acabar, ela vai perecer. A sua riqueza vai apodrecer. Que há pessoas que estão morrendo e não sabem o quanto possui. Não tem felicidade, não tem alegria, não tem paz, não tem contentamento. Mas uma pessoa pobre, humilde, morando numa choupana, tapada e coberta de palha, ele amanhece o dia cantando: vivo, alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela. Jesus entrou na choupana. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Não se deixe levar pelo sentimento mórbido, pelo sentimento mesquinho. Que está lhe assediando, querendo lhe dominar. Se Deus quiser lhe exaltar, lhe engrandecer, Ele engrandece. Se Ele quiser lhe exaltar, Ele lhe exalta. Por gentileza, digam assim comigo: Ele dá nome a quem não tem nome. Ele dá honra a quem não tem honra.
Ele tira do lixo e coloca em lugar de príncipe. Só Ele faz isso e mais ninguém nessa terra. Se Deus quiser lhe exaltar, ninguém vai impedir. Ele vai dizer para alguém: saia da frente, porque eu vou exaltar. Eu vou dar nome, eu vou engrandecer, eu vou mostrar que eu sou na vida dele e na vida dela. Não precisa forçar a barra, não precisa empurrar ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém. Deixa Deus agir da forma que Ele queira agir. Observem a leitura que foi feita no início deste culto. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos do poder da Pérsia e Média. Os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Todos foram convidados. Todos tomaram conhecimento. E ele determinou como devia ser o procedimento daquela festa. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino. Ele se julgava muito importante. O que é um perigo alguém se julgar importante. Mas é do ser humano. Convite foi espalhado para todas as províncias. 127 províncias. E ele imaginou, ele disse consigo: eu vou mostrar as riquezas da glória do meu reino. E o esplendor da sua excelente grandeza. Eu vou fazer uma festa de 180 dias. E aqueles dias
se cumpriram. Ele fez um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior ao menor. Por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Agora escutem bem. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e as argolas de prata e colunas de mármore, e os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórtico e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Eu admito que ele disse: eu vou botar para quebrar. Mas quem pensa eu vou botar para quebrar, termina quebrado. Agora, se disser eu vou engrandecer o meu papai, o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, o meu amigo, aquele que me encontrou na sarjeta do pecado, aquele que me encontrou no lixo, porque somente Deus tira do lixo e coloca aqui, ó. Agora, se a gente ficar importante, ele pega daqui e volta para o lixo. Eu lhe tirei de lá, porque eu sei usar material reciclável. Os leitos eram de ouro. E dava-se a beber em taças, em vasos de ouro. E os vasos eram diferentes um dos outros. Cada coisa excelente. Mas não seja o orgulho e nem a vaidade que te leve ao caos. Nós só estamos aqui porque Ele nos encontrou. E o que é gratificante é poder dizer que não fomos nós. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu não sei o que Ele viu em você, eu não sei o que Ele viu em mim para me escolher. Mas Ele nos escolheu. Libere uma glória para papai, porque Ele lhe escolheu. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Você já está nomeado. Não precisa alguém tentar lhe ajudar. Você já está nomeado. Vai sair a portaria. Alguém fica dizendo: olha, me ajude, fale para ver se a minha portaria sai, se o meu nome sai. A portaria nossa já está determinada. Nós vamos chegar no céu, pisar em ruas de ouro e vamos ouvir um brado: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E alguém vai gritar: quem é este Rei da Glória?
é aquele que me amou primeiro. É aquele que me encontrou no monturo. É aquele que me viu separado da sociedade. É aquele que disse para nós: tu és meu, tu és minha. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida. Eu te compro, não por dinheiro, mas por meu sangue, que dá acesso, que dá passagem, que dá liberdade. Quantas vezes eu estava no Mercado Central, ainda como jovem, e vi alguém passando com um manto de carne sobre os ombros e gritando: ao sangue, e o povo abria. Mas nós não, quando diz é o sangue, eu quero estar perto, eu quero estar banhado neste sangue, eu quero estar lavado neste sangue, eu quero sentir a presença do poder deste sangue. Por gentileza, libere o que você trouxe para o culto de ceia. No céu só entra lavado no sangue de Jesus. E o rei determinou: todo mundo pode beber à vontade. O vinho está liberado. E quando passaram-se esses dias, a Bíblia diz que a rainha Vasti promoveu uma festa. Convidou todas as mulheres e disse: ele faz uma festa lá, eu faço outra aqui. Ele manda lá e eu mando aqui. Isto não funciona na Assembleia de Deus. Isto não funciona entre nós. O que funciona entre nós é a obediência, é o temor a Deus, é uma vida de simplicidade e de seriedade. Porque quem governa é Jesus, quem manda é Jesus, quem reina é Jesus, quem preside é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Nós que trabalhamos respondendo por congregações, devemos ter cuidado para nunca fazer um trabalho paralelo ao trabalho da sede. Não se trabalha assim. O nosso corpo está dividido em 3 partes principais. E é da cabeça que emana as ordens para o pé e o dedo mindinho do pé. A ordem sai daqui, da cabeça. Eu nunca vi o pé mandar na cabeça. Não, trabalha-se em harmonia, trabalha-se em companheirismo, trabalha-se em obediência. E eu quero explicar uma coisa aqui aos irmãos. Nesta igreja, nós podíamos organizar uma festa em qualquer congregação. Podíamos trazer o pregador do Japão, da Venezuela. O pastor chegou, a direção é com o senhor, acabou-se. Se ele achasse por bem mandar pregar, o pregador que estava já escalado mandava, se não, não mandava, e acabou-se a história, e não havia chi nem mi. Não, é o culto de ceia, é culto de doutrina, é culto de ensinamento, é o culto da palavra.
É o culto de Paulo, o apóstolo. E nós não vamos deixar para falar isto outro dia. É hoje, é o dia que os crentes estão vindo, as tribos estão vindo para adorar ao Senhor. E nós não vamos mudar a mensagem, não, vamos trazer uma palavra: receba, receba, receba. Aqui que se recebe é a Bíblia. Receba a Bíblia, receba a Bíblia, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. O que resolve, que acaba com fuxicada, com historinha, com conversa, é a palavra. É o que nos promove alegria, é a palavra. Eu já contei aqui várias vezes e não deixo de contar por onde eu passo. O saudoso José Benedito Mota chegou na feira um dia de sábado e se dirigiu a um homem que estava vendendo beiju, tapioca, goma, beiju fruviado, e disse para aquele homem: Jesus te ama. O homem começou a chorar. Alguém disse que homem que é homem não chora. Não chora? Deixa Jesus se encostar pertinho dele. E uma senhora curiosa foi observando aquele homem chorando. O pastor José Benedito era forte. Ela disse: o que foi que o senhor fez com ele, que ele está chorando? Aí ele disse: pergunte a ele. O que foi que ele fez com o senhor, que o senhor está chorando? Ele disse: a palavra. Está sentindo o efeito da palavra? Está sentindo o gozo da palavra? Está sentindo a autoridade e o poder da palavra? Glorifica o nome de papai, libera, abre essa boca abençoada e glorifica o céu. A rainha Vasti fez uma festa e disse: o rei fez um banquete, eu vou fazer um convite a todas as mulheres e vou fazer a minha festa aqui. O rei havia imaginado: eu vou trazer Vasti para comparecer à festa. Ela sempre foi uma mulher bonita. Mas ela disse: eu não vou. Bateu o pé e disse: eu não vou. Eu lhe aconselho, é melhor obedecer. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Se o rei está chamando, vá, obedeça. Eu não vou. Não adianta. Aconselharam a ela, ela disse: eu não vou. Eu já disse que não vou e não vou. Mas você precisa entender que o Senhor Jesus, Ele teve duas palavras: não subirei à festa. E alguém disse: Jesus não vai à festa. Depois ele analisou e disse: eu vou à festa. E foi. Não pode haver coisa melhor do que quebrantamento. Quebrantamento. Quebrantamento, quebrantamento. E a rainha não veio à festa de convocação que o rei havia lhe feito.
E chegaram os eunucos do rei e disseram para ele: como ficará a situação agora? Vasti não veio. E o que dirá as mulheres aos seus maridos? Vasti não foi, eu também não vou. É muito constrangedor, desconfortável, quando em casa não se ajustam as coisas, quando não se combinam, quando não há harmonia, quando o equilíbrio foi desfeito. O Senhor vai resolver esta situação. O Senhor é rei e vai resolver esta situação. Eu admito que o rei não queria fazer uma coisa daquela natureza. É como pastor, quando toma conhecimento que a situação é delicada, difícil, ele diz: meu Deus, me ajude a encontrar um caminho, uma saída, uma brecha. Digam comigo: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Todo pastor tem um coração quebrantado. Ele não age pelos sentimentos. Principalmente quando alguém diz: por que o senhor não resolve? Não tem autoridade, não? Ah, se fosse pastor Agripino, ele já tinha resolvido, mas não é Agripino. O tempo de Agripino passou. Nós temos que agora colocar a palavra de sentimento cristão. Temos que observar o conselho do sábio. E quem diz amém? Temos que nos enquadrarmos na lei do sacerdote e temos que escutar a palavra do profeta. O profeta vai falar, o profeta vai falar, o profeta está falando. O profeta aqui é Jesus, é o Espírito Santo que te conhece, que te sonda. Que te tem conduzido aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Porque quantas vezes tu quisestes pular dos braços de Jesus e Ele te segurou, disse: daqui você não sai, eu vou conduzir você aonde eu quero conduzir. Aguenta, suporta, chora, mas terás vitória. Eu estou trabalhando em teu favor. Eu vou passar com você por cima desta muralha e te vou soltar do outro lado para você correr à vontade em disparada. Faço como quero. Te digo nesta noite: aguarda o que Deus vai fazer, o que Ele vai mover, o que Ele vai movimentar. O céu já está entrando em ação. Vou mobilizar os seres celestiais em teu favor. Porque quem pensou que ia participar do seu funeral, nem vai ver, nem vai participar, porque não é tempo. Estou prolongando teus dias.
te dando vida. Ainda esta semana ouvi quando Deus falou a nós: não morrerás. Toma posse nesta noite. Aos irmãos que estão participando conosco pela internet, ali nos Estados Unidos, manda o Senhor também dizer: não morrerás, mas viverás. Doenças e moléstias contagiosas serão expulsas. Toma posse nesta noite. A chuva está caindo nesta noite, apagando a poeira, renovando a face da terra. Este feito de Vasti sairá a todas as mulheres, e elas vão faltar com respeito aos seus maridos. O que vamos fazer? Simplesmente isto: ela vai deixar de ser rainha. Quantas vezes alguém perde a posição o direito de governar, de mandar, de reinar, de liderar, porque se julga mais importante do que todo mundo. O grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo, ele disse: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não sou mais nem sou menos, eu sou o que sou. Seja o que você é. E eu digo na minha linguagem nordestina: se você é canário, cante como canário. Se você é guriatã, cante como guriatã. Se você é ruxinol, cante como ruxinol. Se você é pavão, cante como pavão. Se você é papa capim, cante como papa capim. Mas não queira cantar como araponga. Você não é araponga? A araponga é que canta na mata e emudece a mata. Todos se calam para ouvir a voz da araponga. Seja o que você é, e Deus vai lhe exaltar, Ele vai lhe promover, Ele vai lhe colocar no posto de comando que Ele quer. Ah, se eu pudesse, eu ia falar até meia-noite hoje. Mas culto, ele tem início, tem meio e tem fim. Mas a presença de Jesus está reinando nesta noite, neste lugar. Libere o que você trouxe para o culto de adoração. Papai quer ser glorificado por tua boca. Papai quer ser exaltado por você. Papai, papai, papai está presente nesta noite. Eu vou fazer por você o que ninguém nunca fez, diz o Senhor. O que ninguém nunca fez, eu vou fazer por você. Deixa-me dizer o que estou sentindo, diz o Senhor: te amo, te amo, te amo. Eu dei o Egito e a Etiópia por ti.
Quando todos te abandonaram, eu te recolhi. Eu te tomei em minhas mãos. Fui eu quem cortei o teu umbigo e esfreguei com sal. Diz o Senhor: apago as tuas transgressões, apago as tuas transgressões e te renovo, e te renovo, e te renovo. Receba renovo da parte de Deus nesta noite. Receba renovação espiritual. Receba a alegria da salvação. Receba forças para caminhar. Nada está perdido. Vou fazer nova as saídas da manhã e da tarde.